Para você que está iniciando no estudo bíblico, você está sozinha ou sozinho estudando a sua Bíblia, começando, você é um iniciante. Eu tenho umas dicas bem legais para você, para que você possa facilitar no seu estudo. Algumas dicas muito simples. Por exemplo, nós sabemos que a nossa Bíblia católica, nossa tradução, ela vem do grego, inicialmente. Então, algumas palavras do nome dos livros permanecem em grego. Por exemplo, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, eles são chamados de Pentateuco. Quando você lê, tudo que você lê na Bíblia, você preste atenção nas palavras. Isso é muito importante. Pentateuco, pensa, vem de penta. Penta em grego quer dizer 5 em português. Então, são os 5 primeiros livros da Bíblia. O primeiro deles, chamado Gênesis, presta atenção sempre na palavra. Gênesis vem de Gênese, origem. Então, nesse livro, nós encontramos qual é o conteúdo dele, o que nós lemos nele. A origem do cosmos, a origem do nosso mundo, da criação de Deus, a origem da criação do homem, a origem do povo de Israel. Então, Gênese significa origem. O segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo. O Êxodo significa saída, ou seja, uma migração de um povo. Essa saída é a libertação do povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito, por Moisés, né? Atravessando o deserto, rumo à terra prometida. Então, toda essa trajetória está, e todas as vicissitudes, tudo aquilo que aconteceu com esse povo, bom ou mal, tudo isso está narrado ali, né? No livro de Êxodo. Principalmente ali no deserto, né? Que a maior parte vai estar mostrando ali o povo no deserto. Até mesmo suas guerras, né? E também o decálogo, né, que Deus deu lá no Monte Sinai para Moisés, os 10 mandamentos, ensinou como eles deveriam adorar a Deus, como eles deveriam fazer. E já ali mesmo no deserto, já começaram a construir o tabernáculo, iniciaram a consagração dos sacerdotes, o primeiro sacerdócio, que foi Arão. Então, começa tudo ali, no deserto. Então, isso está dentro do livro de Êxodo. O terceiro livro da Bíblia, do Pentateuco, chamado Levítico. O nome Levítico deriva da tribo de Levi, né? Levítico vem de Levi. Quem foi Levi? Foi um dos 12 filhos de Israel, que compôs, né, a tribo de Levi, né? Os descendentes dele formaram uma tribo. Então, os 12 filhos de Israel constituíram o grande povo de Israel. Os 12 filhos de Jacó, né, constituíram as 12 tribos de Israel. E dentro desse livro Levítico, nós vamos ver como esse povo deveria viver, porque era um povo chamado o povo da aliança, né, com Deus. Foi ali no deserto que eles fizeram aliança com Deus. Então eles deveriam ser um povo santo, um povo puro. Então tudo aquilo que envolvia a vida deles, o relacionamento deles entre si e com Deus, está escrito nesse livro. Aí vai as festas, o ritual litúrgico, as festas que eles deveriam guardar, tudo aquilo que eles deveriam fazer, viver para agradar a Deus, que nós chamamos de o culto a Deus. Então, tudo isso está dentro do livro de Levítico. E a tribo de Levi foi a tribo que Deus escolheu para cuidar do culto, né? Cuidar dos trabalhos do tabernáculo, e posteriormente, quando já estivesse na terra prometida, quando estivesse já construído na terra prometida
o templo, que foi o templo de Salomão. Então, também era a tribo de Levi que era escolhida para o sacerdócio, para cuidar do templo. Então, quando se fala em livro de Levítico, nós vamos lembrar de culto a Deus, formas de se relacionar como um povo da aliança, como um povo santo. Depois temos o livro de Números. Números fala de números, de verdade, números é números mesmo. E esse livro, o quarto livro, que é um dos livros do Pentateuco, ele se refere a um recenseamento que Moisés fez quando estava ainda no deserto, né, atravessando o deserto. Ele fez um recenseamento para saber quantos homens acima de 20 anos tinha lá entre o povo, né, no acampamento. Por quê? Para possíveis guerras, né? O povo de Israel não estava ainda na Terra Prometida, eles estavam ali atravessando, né, o deserto, e as nações vizinhas sempre vinham querer guerrear com eles. Então eles precisavam de armar esse povo, né? Então os homens acima de 20 anos foram recenseados. Então, por isso o livro tem o nome de Números, né? O número do povo que estava apto para a guerra. Depois temos o quinto livro. O quinto livro chamado Deuteronômio. Esse livro Deuteronômio, ele significa segunda lei. Segunda lei não quer dizer que é uma lei nova, mas é uma recapitulação da lei. É uma explicação mais minuciosa da lei, de como o povo deveria viver. Então, e todos os compromissos que Israel devia para com Deus, o Deus da aliança. Então, é uma lembrança, uma rememorização de todos os compromissos que Israel se comprometeu com Deus da aliança lá no deserto. E na sequência, bom, aqui terminou os 5 livros do Pentateuco. Na sequência, nós temos 16 livros históricos, começando em Josué, né? Aí chegou no começo lá da Terra Prometida. Vamos conquistar a Terra Prometida. Estamos ali, a Terra Prometida está ali. Então, Josué foi que deu entrada do povo de Israel na Terra Prometida, com guerras, com muitas dificuldades, né? Então, esses livros são chamados históricos, começando com Josué. E depois, na sequência, nós temos o período dos juízes, porque o povo de Israel, sempre teve um líder. E quando eles já estavam na Terra Prometida, esses líderes eram chamados de juízes, porque eles não eram como os outros povos que tinham rei. Eles não tinham rei ainda, eles tinham juízes que governavam o povo, que julgavam as questões do povo. Então, depois do período dos juízes, nós temos o período dos reis, né? Por quê? Porque o povo de Israel falou assim, ó, nós queremos um rei. Todas as nações têm rei, nós também queremos um rei. Então, foi sagrado o primeiro rei, que foi Saul. Então, inicia o período dos reis. Então, são livros chamados livros históricos. São histórias maravilhosas, que você com certeza vai se apaixonar por essas histórias, pela sua Bíblia, pela Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, esses livros chamados históricos, que é também os livros dos reis, ele começa lá com o primeiro rei, Saul, e tem muitos reis pela frente. Vai falar das idolatrias dos reis, daqueles reis que foram fiéis a Deus. Então, tudo isso vai contar a história deles. Mesmo que seja uma história bem breve, vai contar a história deles. Depois, terminando esses livros chamados históricos, vem os livros chamados sapienciais. O que são esses livros? Começando em Jó. São livros que nós chamamos livros de sabedoria, que nos ensina como a viver bem de forma que a gente possa agradar a Deus. Então,
viver bem nessa terra de forma que nós sejamos agradáveis a Deus. Então tem todos os detalhes de como uma pessoa deve agir para poder viver bem segundo o olhar de Deus. São os livros chamados sapienciais, são 7 livros. Finalizando o Antigo Testamento, nós temos 18 livros proféticos. São muitos livros, né? Mas alguns deles são tão pequenininhos, né? E outros enormes, como o de Isaías, por exemplo, né? O de Isaías é muito grande, mas nunca desanima de ler, viu? São muito importantes, todos eles. E nos livros proféticos, tem umas coisas assim bem legais que a gente pode conhecer, identificando a época que viveu aquele profeta. Por exemplo, quando você pega um profeta, você começa a ler um profeta, lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, já tem uma identificação da época que ele viveu, filho de quem ele era, né? E sempre de uma pessoa conhecida, né? Dentro ali da história bíblica. A época dos reis que ele viveu, né? Qual rei que ele vai... Porque os profetas, eles falavam em nome de Deus, eles falavam para os reis, para os chefes da nação israelita, né? Por aqueles que deviam ser os primeiros exemplos, né? De retidão, de fidelidade a Deus. Então, no primeiro capítulo, presta sempre atenção nos livros proféticos, né? O primeiro capítulo, o primeiro versículo vai identificar quem é o profeta, a época que ele viveu, sob o reinado de quem ele viveu, filho de quem ele era, né? Às vezes até um pouco da missão dele. Então dá para identificar. Aí você vai lá no livro de Reis, você vai encontrar esses profetas. Alguns deles, em cada livro de Reis, você vai encontrar. Então todos os reis, vai ter dentro do livro do Reis, vai ter lá os profetas que atuaram naquela época. Tem profetas que são do exílio, que já estavam fora da Palestina, né? Então esses profetas que falaram no exílio, né? Profetizaram no exílio. Outros são pós-exílios, quando eles começaram a reconstruir o templo. Então, assim, você consegue, lendo com atenção, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, a identificação da época que viveu aquele profeta. E assim eu termino essas minhas dicas do Antigo Testamento. São dicas simples, mas eu acredito que vai somar no teu estudo bíblico particular.